Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Aracaki, eu estou como diretor da divisão de sistemas do PJE no TRT da 2ª Região. Especificamente nesse case, vamos falar um pouco sobre um sistema e uma metodologia que foi utilizada para conseguir fazer a avaliação de LLMs, mas mais que isso, para que a gente conseguisse fazer a avaliação qualitativa e de custos de LLMs. E é importante, antes de entrar na apresentação, explicar um pouco de todo esse retrospecto e de todo esse cenário que levou a esse caso, que, na nossa visão, ele tem muita relevância não apenas para os casos que foram utilizados aqui na 2ª Região, mas que também em casos de avaliação de LLMs de diversos outros projetos. O Avalia, ele surgiu como uma necessidade para que a gente conseguisse fazer uma análise qualitativa de fato em relação à efetividade de um modelo de LLM dentro de uma finalidade específica. Dando um exemplo, a gente tem diversas iniciativas e diversos projetos rodando hoje dentro do hall de projetos que estão dentro da 2ª Região, e principalmente projetos de inovação. Dentro desses projetos, a gente teve uma dificuldade muito grande em conseguir fazer uma quantificação de qual LLM era mais adaptada para uma finalidade específica, e principalmente para uma finalidade específica dentro do judiciário. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente não tem um benchmark que marque o que realmente é efetivo para uma finalidade específica que está ocorrendo hoje dentro de uma finalidade ou uma necessidade dentro do tribunal. Então, essa apresentação ela vai partir do case do Avalia em si, mas para falar um pouco do Avalia, eu vou falar de um dos sistemas que foi utilizado por ele como base para que ele conseguisse fazer esse processo de avaliação. Tá? E nesse processo de avaliação, a gente vai utilizar o exemplo de um dos sistemas que foi conduzido pelo nosso laboratório de inovação, e do nosso laboratório de inovação, na presença do Dr. Feola, que aqui está presente hoje também, que conduz o laboratório de inovação, do sistema Caminha.ai. O que foi o Caminha? Ele foi um projeto que iniciou em parceria com os TRTs da 4ª Região e da 19ª Região. Mas, mais especificamente sobre o Caminha, alguns pontos interessantes, eu vou tentar ser bem breve em relação a ele, só para chegar ao fato da gente conseguir falar especificamente sobre todo esse processo de qualificação e qualidade de dados. O ponto principal do Caminha é que ele analisava algumas dores. A principal dor é a dor do magistrado. Ele era um projeto que ele visava fazer um resumo ou uma sumarização do processo para o magistrado de primeira instância, principalmente na análise da pré-audiência de instrução. Porque o que ocorre hoje? Esse processo da análise da audiência de instrução é um processo completamente manual. O magistrado tem que abrir o processo, analisar as peças, verificar o que existe, para quando for entrar na audiência de instrução, ele tivesse dados relevantes para que ele conseguisse conduzir aquela audiência. E todo esse processo de análise de audiência por parte do magistrado demorava algo em torno de 30 minutos por processo. Além da dor do magistrado, nós temos também a dor do tribunal, que no nosso caso é o TRT da 2ª Região. Especificamente no TRT da 2ª Região, nós temos um cenário onde temos mais de 32 mil processos entrando novos a cada mês. E com base, isso resumindo muito bem, viu, pessoal? Com base na Justiça em Números de 2023, nós temos um valor aproximado aqui em horas de trabalho do magistrado em custos. E fazendo uma análise bem simplória em relação a todos esses custos que são colocados, nós temos apenas no Tribunal da 2ª Região um total de aproximado acima de 13 milhões por mês de gasto nesses 30 minutos por processo analisados, e por ano acima de 165 milhões, com base em dados
de todos esses processos são analisados pelos magistrados aqui da segunda região. Bom, nesse ponto entramos no projeto inicial, que era o Caminha.ai. Essa aqui é uma descrição um pouco... Essa aqui é uma descrição do nome, de como surgiu, que faz referência a Pero Vaz de Caminha, que criou e escreveu, né, a Carta de Achamento do Brasil. Então, ele foi considerado um sumarizador original do Brasil. Tá? Isso aí fez parte de toda a parte de trabalho também do laboratório de inovação que nós temos. E, juntamente com todo esse trabalho que foi desenvolvido, eu acho que travou aqui. Não, passou. Deixa eu tentar voltar. Isso. Juntamente, em conjunto com todo esse trabalho que foi desenvolvido, foram feitas algumas marcações do que seria interessante ter para essa sumarização e para que esses magistrados pudessem ter informações relevantes para que ele conseguisse conduzir essa audiência de instrução com os dados já existentes no processo. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas esse é um tópico interessante, que ele tem cinco subseções grandes dentro desse template de sumarização, que foram os dados processuais, as preliminares e prefácios de méritos da contestação, preliminares da réplica do autor, discussão do processo e fatos controvertidos. Não necessariamente vocês precisam saber desses pontos aqui, mas é interessante só citá-los, porque mais para frente eu vou voltar neles em relação a todo esse trabalho que está sendo realizado. E é importante dizer também que esse trabalho específico, nesse projeto, ele envolveu uma engenharia de prompt, que estavam presentes já entre os tribunais participantes. Dentro dessa engenharia de prompt, só o prompt que foi utilizado para esse projeto, ele tem aproximadamente 8 laudas, ou seja, 8 páginas escritas de prompt para conseguir atender esses requisitos aqui desse template. Tá? E o objetivo final de todo esse trabalho era que a gente conseguisse ter um acesso simplificado dessa sumarização do processo dentro do processo judicial eletrônico. Lembre que isso aqui é apenas um protótipo, isso aqui é algo que foi colocado, que pode estar em produção, mas que a gente desenvolveu como um protótipo ainda, em termos de laboratório de inovação, para que conseguisse fazer um modelo de viabilidade. E, dentro do próprio PJE, o magistrado teria acesso a todas essas informações para a audiência de pré-instrução. Bom, e não alongando muito em relação ainda ao Caminha, mas só para tentar explicar alguns pontos que realmente interessam aqui para nós, em relação às LLMs, o que ele faz na prática? Ele consegue pegar dentro do PJE, fazer uma priorização dos documentos dentro do PJE, selecionando aqueles documentos que realmente são úteis para a sumarização, faz uma extração automática desses documentos, realizando a anonimização e fazendo o OCR desses documentos. Eu lembro ainda que esses 2 primeiros passos, tanto do OCR dos documentos, quanto da anonimização desses documentos, são feitos de forma local, ou seja, utilizando GPUs ou processadores. Para um terceiro passo, quando você já tem esses documentos, esses dados que são colocados de forma textual, ou mais especificamente baseado em markdowns, a gente tem esses textos, e esses textos apenas, que já estão anonimizados, já estão com os dados extraídos via OCR, aí sim eles são enviados para a LLM, para que nessa LLM você retorne os resultados e consiga apresentar esses resultados dentro do PJE para o magistrado em questão. Tá? E nesse ponto, a gente entra no case do Avalia, que é para fazer realmente essa análise qualitativa de custos. Foi interessante até a última apresentação, que falou sobre questões orçamentárias. Isso é algo que a gente viveu e vivenciou também junto ao CSJT, que para nós existia uma dificuldade muito grande em fazer uma análise de custos baseada em projetos que iríamos apresentar, tendo em vista o impacto que ele iria causar em custos, que muitas vezes para a gente, principalmente quando estamos trabalhando com LLMs, e mais especificamente com LLMs que muitas vezes a gente não sabe ao certo o quanto que a gente vai gastar no final, muitas vezes esse custo pode ficar um pouco abstrato. E, nesse sentido,
esse projeto e esse case como um todo, eu acho que tem uma grande relevância, não só para o nosso tribunal, mas acredito que até para todos os outros, porque qual que é o grande mérito, na minha opinião, e o grande benefício desse case do Avalia? O Avalia ele foi feito como um sistema para que a gente conseguisse fazer uma análise duplo cego randomizada. O que significa isso? Que a gente conseguisse analisar de forma qualitativa o resultado de uma LLM sem que os participantes soubessem qual era o modelo utilizado e sem que os participantes soubessem também qual era o prompt ou mesmo o processo que estava sendo tratado tudo isso. E como ele foi feito? Ele foi feito baseado em dados extraídos e fornecidos também por uma vara de trabalho específico, que no fundo é a vara do próprio Dr. Feola, que disponibilizou servidores para que a gente conseguisse, que já são muito bem capacitados em fazer essa análise pré-processual, pré-audiência de instrução, para conseguir analisar de forma qualitativa o resultado que as LLMs estavam entregando. E o que o Avalia permite? Dentro de cada um daqueles tópicos que eu coloquei anteriormente, dados do processo, preliminares, discussão do processo, fatos controvertidos, a gente consegue fazer uma análise, um questionário, para que esses avaliadores consigam responder com avaliações em pontuação de 1 a 5 e colocar observações. E o que isso proporcionou para nós? Proporcionou que, dentro das LLMs que foram analisadas, a gente conseguisse fazer um ponto de qualidade. Ou seja, na época que foi colocada essa pesquisa em questão para os avaliadores, nós avaliamos apenas alguns modelos de LLM. Perceba que os modelos que estão aqui são modelos que estão do Gemini, mas nada impede que a gente colocasse modelos do GPT, do Cloud, seja o Sonnet, Opus ou outro modelo em questão. Mas o grande diferencial é que, com base nisso, conseguimos ter uma análise qualitativa dessas LLMs em uma finalidade específica dentro do escopo nosso, que no caso aqui da Justiça do Trabalho. Que, por mais que nós tivéssemos avaliações e benchmarks de empresas especializadas sobre o quão efetivo pode ser um modelo específico, não necessariamente essa efetividade ela condiz com uma aplicabilidade real que nós temos, como neste caso. Então, neste caso aqui, por exemplo, nós podemos ver aqui que a diferença entre os casos analisados do modelo 2.5 Flashlight e 2.5 Flash, eles tiveram uma relevância significativa em pontuação, que vai desde 3.5 até 5, e a gente pode ver que o modelo 2.5 Flash, naquela época, ele estava com um patamar de aceitação do usuário próximo ao máximo, em relação ao outro. Lembrando que os usuários, como era uma pesquisa randomizada, duplo cego, ele não sabia qual modelo estava sendo apresentado. E, diante de tudo isso, o que a gente conseguiu verificar em relação a benefícios ao projeto inicial do Caminha? Que a dor do magistrado, inicialmente, que era de 30 minutos para o processo, a gente conseguia, com esse projeto, ter um benefício de economia de tempo do magistrado de 15 a 25 minutos por processo, ou seja, é um ganho significativo. E, com base nesse ganho e nesse benefício, a gente consegue fazer, aí sim, uma análise objetiva de custos orçamentários, sobre o que o projeto pode ser relevante e como a gente pode apresentar esse benefício juntamente com os custos envolvidos para que os tomadores de decisão possam fazer a decisão apropriada naquele momento. Como, por exemplo, nós temos aqui os custos, por exemplo, naquela época, agora estão um pouco diferentes, porque desde o último mês o Gemini ele mudou um pouco a política de modelos e também de custos em cada modelo, mas na época o 3.1 Pro ele tinha um custo de input tokens ali a cada milhão de $2 e de output tokens de $12. E o mais barato, à época, que era o Flashlight, ele tinha um custo de 10 centavos de input token a cada milhão e de 0,40 centavos de dólar de output a cada milhão. O que, lembrando da dor inicial do próprio TRT, com todo o custo envolvido, com os magistrados que estavam envolvidos no processo de fazer a análise
pré-audiência de instrução, com um custo estimado acima de 165 milhões, envolvendo os tempos dos magistrados, aí sim podemos fazer uma análise um pouco mais objetiva relacionada aos benefícios para o TRT da segunda região, com base em cada um dos modelos apresentados e também levando em consideração a qualidade dos dados que cada um desses modelos estão apresentando. Bom, pessoal, eu acho que eu cumpri exatamente com os 15 minutos, não quero atrasar o almoço de ninguém, tá? E agradeço a participação. Valeu, foi ótimo.